Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Bem, agora eu vou fazer uma pergunta para você que talvez você nunca tenha ouvido. O que é hipertrofia resultante, por exemplo, do treinamento de força, musculação, tem a ver com câncer? Claro, talvez você esteja pensando assim, né? Ah, protege. Não, não é isso que eu perguntei. Eu falei, o que o treinamento, o que eu estou perguntando é o que o treinamento de hipertrofia ou o que a adaptação de hipertrofia tem de similar ao câncer? Aí sim, né? A pergunta fica mais capciosa. Bem, então é isso que eu quero conversar um pouquinho aí com vocês nesse vídeo, tá? Então, como já falei, você está no canal Falando Francamente, o meu nome é Helry Frank Pereira Bacurau, ou mais conhecido como Frank Bacurau, sou professor de educação física, nutricionista, professor da Universidade de São Paulo. Bem, nesse artigo aí que você está vendo na tela, né, a fibra muscular hipertrofiando, né, assim, será que ele quer estar perguntando a fibra muscular hipertrofiando ajusta ou reprograma o seu metabolismo de forma similar à célula do câncer? Então, para a gente entender isso, vou contar uma história bem rapidinha. Bem, no século passado, mais precisamente em 1924, né, um alemão chamado Otto Warburg, não sei se é exatamente como fala Warburg, né, mas o Warburg, ele fez a seguinte pergunta, né, o que o metabolismo de uma célula em crescimento tem a ver com uma célula que não está crescendo? Então ele se perguntou, no que o metabolismo de uma célula que cresce difere de uma célula que não cresce ou não prolifera? Isso porque ele estava investigando células cancerígenas que proliferam. Pouco tempo depois, ele provou tanto in vitro como in vivo, né? Ou seja, tanto em laboratório ali na plaquinha, como em animais em vivo, que o que diferenciava uma célula cancerígena de outra é que a célula cancerígena ela era capaz de, mesmo tendo oxigênio dentro dela, tudo mais, mesmo tendo uma mitocôndria funcional, por exemplo, né? Ela pegava a glicose, fazia de glicólise, né, fazia a primeira parte da via da glicose até lactar. Então, ele percebeu que a via glicolítica, né, que células tumorais, e hoje a gente sabe que uma boa parte delas faz isso, a maioria, não todas, mas a maioria faz, como é que é o metabolismo dessas células? Elas aumentam a captação de glicose e essa glicose é convertida a lactato. Ou seja, ela não... O que deveria se esperar aí normalmente, numa célula normal, vamos pensar, não cancerígena, ou numa célula que não está proliferando? Que essa glicose fosse transformada em piruvato, daí de piruvato, em vez de se converter em lactato, continuasse via mitocôndria, lá entrando na mitocôndria, e fosse completamente oxidada. Então ele descobriu que, na verdade, essas células elas não oxidam completamente a glicose, elas preferem, na verdade, pegar a glicose e transformar em lactato. Tá? E isso aí acontece, só para a gente entender melhor, tanto em células tumorais, a maioria delas, como eu acabei de falar, como células em geral que proliferam, como células imunes, por exemplo. Né? Então, até a década, repara, o Warburger, ele descobriu isso aí em 1994, desculpa, em 1924, né, que ele propôs as publicações dele, a pergunta. Alguns anos depois, um outro pesquisador chamado Ephraim Haeckel, ele acabou dando o nome desse negócio para efeito Warburg, porque já existia o efeito Pasteur, né, já era conhecido o efeito Pasteur, que é a glicose sendo convertida a lactato, mas em condições anaeróbias. Enquanto que o efeito Warburg é a mesma situação da glicose até lactato, mas em condições aeróbias. Quer dizer, a célula, ela reprograma, uma célula normal que se transforma em uma célula cancerígena, ou uma célula normal imune, ela tem um metabolismo, no caso a célula cancerígena foi reprogramado, para fazer essa glicólise mesmo em condição aeróbia. E até a década de 1990, mais ou menos, ou seja, várias décadas depois do Warburg, até a década mais ou menos de 1990, o pessoal não sabia explicar por que cargas d'água, por exemplo, uma célula cancerígena faz esse tipo de coisa, ou até uma célula imune faz esse tipo de coisa. Até que finalmente eles descobriram que para cada grama, né, de tecido que cresce, essas células crescem, elas precisam de usar um grama ou de glutamina ou de glicose, ou seja, na verdade essa glicose aí está sendo usada para produzir biomassa ou biomoléculas, tá? Então membrana, purinas e pirimidinas, moléculas para o DNA, para o RNA, moléculas para ácidos graxos de membrana. Então, se descobriu muitas décadas depois que uma célula cancerígena, o que ela faz ao reprogramar, ao modificar o metabolismo dela, que é o metabolismo onde originalmente pega a glicose e oxida completamente essa glicose até a mitocôndria, a célula, quando ela passa a ser uma célula de perfil cancerígeno, ela tem uma reprogramação, uma modificação do seu metabolismo e passa a pegar a glicose e converter a lactato. Tá? E as células imunes fazem isso, não são cancerígenas, mas também fazem isso. Né? Em vez de oxidar totalmente a glicose,
preferem fazer essa via. Então eles descobriram por que dessas células cancerígenas ou células normais fazerem isso. O objetivo é biossíntese, né? Ou, vamos falar numa palavra que a gente está mais acostumado, anabolismo. Então, olha, até parece meio irônico, né? Porque nesse trabalho aqui ele está falando justamente isso, e a gente pensa normalmente quando a glicose vai ser usada, a gente pensa da glicose, sei lá, formando gordura, etc. E o irônico é que a glicose aqui está sendo usada, inclusive, para anabolizar, mas não na forma de gordura, né? Anabolizar proteínas e tal. Então, por exemplo, aqui, deixa eu mudar aqui a tela, a figura, para vocês verem. Olha só, por exemplo, nesse esquema bem aqui, né? Você tem aqui o perfil de uma célula, a parte aqui essa parte da esquerda seria até a via glicolítica, né? Citoplasmática. Você viu aqui que normalmente, ó, piruvato. O que eu devia esperar é que daqui desse piruvato fosse lá acetil-CoA, tal, ciclo de Krebs, cadeia de transporte elétrico, por exemplo. Mas você vê que, por exemplo, aqui ele já mostra algumas vias, ó, como em verde aqui, ó, né? Produzindo substratos para modificação epigenética do DNA. Aqui, ó, a via aqui da G6-PDH, por exemplo, fazendo aqui da via das riboses, que é a via das pentoses, né? Ó. Então, ribose, para a gente não lembrar, né? Tanto o ácido deoxirribonucleico como ácido ribox, tanto o ácido do DNA, que é o desoxirribonucleico, como o nucleico, que é o do RNA, eles têm um açúcar que é ribose, o açúcar de 5 carbonos está aqui, ó. Você vê que é uma via usada, por exemplo, para além de fazer as bases púricas e pirimídicas, né? Você tem, por exemplo, essa substância sendo produzida a partir da glicose. Aí você tem outras vias aqui, ó, usando os perfis também de moléculas oriundas da glicose sendo usada para síntese de lipídio, sendo usada, por exemplo, para síntese aqui, ó, de aminoácidos não essenciais. Então, esse efeito Warburg, que é justamente essa utilização da glicose aqui, mas utilização parcial até lactato e em outras substâncias, né, é explicado, a gente sabe, por essa capacidade da célula produzir moléculas para o seu anabolismo a partir da glicose. Tá? Então, isso aí vai promover uma série de mudanças, como síntese proteica, isso que a gente está vendo aí, síntese de membrana, síntese de macromoléculas, tá? Então, aí ele entra, então, nessa revisão, ele fala justamente, ele começa na revisão a explicar esse efeito Warburg, explica o que está na célula, e aí ele faz a seguinte pergunta, que é o que está no título: será que a fibra muscular, ao hipertrofiar, ela tem a mesma tendência? Então, na metade do artigo, ele começa, então, a discutir evidências experimentais, a maioria, algumas em seres humanos, de que a fibra muscular, ela passa a ter um perfil parecida com, em alguns aspectos, com o efeito Warburg, quer dizer, aumenta a captação de glicose, né? E aí, ele mostra vários experimentos onde esse aumento da captação de glicose existe. E aí ele se pergunta, será que esse aumento da captação de glicose pós-treino de força, etc., é só para ressíntese de glicogênio, ou está tendo aí um anabolismo vamos dizer assim, efeito Warburg, ou seja, está reconstruindo moléculas, tá? E aí, então, por exemplo, o que ele faz aqui na imagem A, né? Tem o peitoral do indivíduo, então ele injeta um experimento, né? Fluorodexglicose é uma molécula que é marcada de glicose, que você consegue captar no músculo peitoral 24 horas depois de um treino para peito intenso. Então você vê que eles marcam essa fluorodexglicose, consegue identificar ela pelo aparelho e aí vê que depois de um treino intenso ela está aumentada a captação dela. Então eles dizem, olha, parte certamente é glicogênio muscular, mas é muito possível que parte disso está tendo esse efeito anabólico de criar macromoléculas. E aqui, por exemplo, ó, eles mostram, né, um outro tipo de experimento onde a partir de estimulação de IGF e tal, eles conseguem ver, ó, aqui, ó, carbono 14 marcado, esse carbono 14 que foi incorporado em proteína. Mas da onde que veio esse carbono 14 aqui do experimento? Vinha da glicose. E aí ele vê que ele mostra aqui nesse gráfico, que o carbono 14 que veio da glicose foi incorporado em síntese proteica, aqui, ó, foi incorporado em aminoácido por estímulo de GF. Então aí ele chega na parte central do artigo, que é justamente dizer isso, que é provável, né, tem evidência dizendo que o que o músculo esquelético faz, em certo aspecto, é exatamente parecido com o que a célula cancerígena faz. Ela reprograma, né, então ele está estudando aí quantas células se reprograma, ela modifica, ou seja, ela modifica o seu metabolismo para aumentar a captação de glicose, para produzir aumento de lactato, e com esse perfil de maior de glicose, lactato, fazer anabolismo, ajudar no processo de hipertrofia. Então, aí, por isso que eu fiz aquela pergunta no começo brincando, né? O quanto o treinamento de força deixa o seu músculo parecido com câncer?
no sentido que o metabolismo do câncer fica parecido com o do músculo. No caso do músculo, fica parecido com o do câncer, né? E aí, por último, ele faz algumas analogias, mostrando, por exemplo, né, essa coisa aqui que, normalmente, quando você tem hipertrofia, por exemplo, né, quando você tem uma muscularidade, chama de muscularidade maior, então ele coloca aqui, por exemplo, músculo de tamanho normal. Aí ele coloca aqui o desenho do músculo e um tecido adiposo. Aí ele fala um músculo hipertrofiado, um músculo maior e menos glicose. O que ele quer dizer com isso aqui? Até mostra aqui um boi mutado lá no Belgian Blue, né, de miostatina. O que ele termina na última parte discutindo? Bem, ele fala assim, bem, vamos imaginar que a célula muscular sob hipertrofia, né, que está sofrendo hipertrofia, está sendo treinada para ter hipertrofia, ela tem uma mudança no perfil metabólico nessa. Tá bom, o perfil metabólico dela é parecido com o efeito Warburg. E qual é a vantagem desse efeito metabólico da célula, na célula, dessa reprogramação? É que, por exemplo, glicose vai ser usada para fazer estrutura, biomolécula, crescimento e tal, e não, por exemplo, para aumentar o tecido adiposo, né, naquele processo que a gente chama de fabricação de glicose a partir de gordura, que seria a síntese de novo de ácido graxo. Então ele está dizendo, basicamente, se você, vamos extrapolar um pouco a ideia, ele não fala isso, mas vamos extrapolar a ideia. Se você vai lá e faz musculação, se os músculos vão hipertrofiando, parte do lipídio, parte da glicose, perdão, que poderia ir para o seu tecido adiposo, lá no seu tecido adiposo se converter em gordura, vai ser usado no músculo, claro, para repor glicogênio, mas também para fazer síntese proteica para causar anabolismo. E até aqui ele mostra, por exemplo, né, esses desenhos aqui dos animais, ele mostra aqui no ser humano, ó, no C ele mostra assim, imagem de dois gêmeos monozigotos, são gêmeos, né, aqui, claro, né, gêmeos semelhantes. Esse aqui teve hipogonadismo, né, então ele teve uma doença da hipófise, né, da pituitária, da hipófise, então ele tem hipogonadismo, menos testosterona e tal, e aí ele perde massa muscular, né, e aí ele fala assim, ó, por exemplo, indicando aqui a musculatura proximal, aqui, né, peitoral, por exemplo, desses dois gêmeos, você vê que o gêmeo que está com hipogonadismo, ele está, como é que ele fala? Ele está com wasting, né, a massa muscular dele está degradada, enquanto da esquerda não está, né, então sugerindo que há uma relação inversa entre muscularidade, ou massa muscular, e gordura corporal. Então, gente, aí ele fala, para fechar aqui, ele fala assim, pontos-chave, né? Quase 100 anos atrás, o Otto Warburg descobriu que as células cancerígenas reprogramam seu metabolismo ao aumentar a captação de glicose e produzir lactato, mesmo na presença de oxigênio, como a gente viu, chamado efeito Warburg. Atualmente, sabemos que a reprogramação metabólica tanto de células saudáveis que proliferam, eu dei o exemplo de células imunes, como células cancerígenas, ajuda a gerar intermediários da glicose, né, essas macromoléculas da glicose, e outros metabólitos para reações anabólicas, para construir biomassa, para construir macromoléculas, né? Aí, uma parte que eu não comentei, mas ele cita lá, esse MYC aqui, esse fator de hipóxia, então ele fala do MYC, do fator de vários fatores indutores de hipóxia, do PI3 quinase, a KT-mTOR, que são alterados na célula cancerígena da mesma forma que também são alterados nas fibras musculares que sofrem treinamento de resistência. Tá? Ou de resistência, no caso, eu falo, não é treinamento resistido, que eu não gosto do termo, mas musculação, treinamento de força, tá? E aí ele comenta assim, ó, para cada grama de biomassa, até comentei isso, né, que a célula muscular constrói, é necessário captar 1 grama de moléculas pequenas, tais como glicose, aminoácidos e outras macromoléculas. Essa captação de glicose e de outros metabólitos pode explicar por que organismos mais musculares ou indivíduos treinados em força são frequentemente mais magros e têm uma boa sensibilidade à insulina. Então, gente, a ideia básica do artigo é essa, né? Basicamente, ele faz uma pergunta dizendo que se a mudança, a adaptação metabólica que decorre do treinamento de força na fibra muscular se assemelha à mudança metabólica que uma célula tumoral tem e também células saudáveis que se dividem têm. E aí ele caracteriza esse efeito, que chama de efeito Warburg, que nada mais é glicose ser convertida a lactato na presença de oxigênio, em oposição ao mesma conjunto de reações químicas anaeróbias que a gente chama de efeito Pasteur. E aí a pergunta era, qual é o benefício, né? O que Maria ganha com essa reprogramação? E aí se sabe hoje, né, que em células cancerígenas, célula imune, essa mudança, essa maior utilização de glicose é para produzir centenas, diversos tipos de macromoléculas, para anabolizar, crescer, se dividir, ter material genético.
E aí, por fim, então, ele faz, bem, existem evidências que essa reprogramação acontece na fibra muscular, que passa a usar mais carboidrato, passa a sintetizar mais aminoácidos, passa por deslactato. E aí a grande pergunta é, novas pesquisas têm que ser feitas para descobrir o quanto que essas modificações metabólicas de recorrente treinamento de força se assemelham exatamente a essas do câncer. E aí, por fim, ele faz justamente a analogia, que o benefício desse efeito Warburg, entre aspas, estou chamando entre aspas, porque a gente chama assim, tá? Desse efeito Warburg, do treinamento de força, essa similaridade, explicaria por que o treinamento de força geralmente leva o indivíduo a ter uma massa gorda menor, porque aquela glicose que poderia, em condições de excesso de calorias, gerar gordura, né, síntese de gordura, a partir de glicose, não faz isso, ela está usando para macromolécula. E por que esses indivíduos geralmente têm uma boa captação de glicose, né, não são resistentes à insulina, pelo contrário, tem uma alta sensibilidade à insulina. Então é isso, né? Acabou ficando um pouquinho comprido, mas eu acho que é um trabalho bem interessante apontando novas perspectivas para a gente conhecer, talvez, como o treinamento de força beneficia a saúde, tá ok? Então é isso, deixe seu comentário aí, né? Como a gente fala, C, curte, comente, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E até um próximo vídeo. Grande abraço. Esqueci de colocar muita imagem, a última imagem aqui, né? Esqueci até de colocar o agradecimento, mas a última imagem de um cara bem fortão aí, claro, que é um personagem em quadrinho, que é o Fanático, né? Primo do Charles Xavier, que apesar de Charles Xavier ser lá o mutante dos X-Men, o primo dele, que é o Fanático, não é um mutante, né? É uma coisa de mágica aí, tá ok? Mas é um cara forte, que provavelmente deve estar fazendo muito efeito Warburg, tá ok? Até mais, um abraço, tchau, tchau. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.